Oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou a Michelle do Sapateando na Estrada. Hoje eu vim contar pra vocês a minha primeira e única experiência com o visto americano. Será que deu certo? Meu Deus! Mas antes, eu queria que você se inscrevesse aqui no canal, ativasse o sininho e me seguisse no Instagram, @sapateando na estrada. E vamos ao que interessa. Eu, a minha mãe e minha sobrinha fomos tentar tirar o visto americano. E nessa, gente, demorou muitos dias. A gente foi agendar o ano passado para fazer a entrevista esse ano. Demorou na média de uns 400 dias pra gente agendar essa entrevista. Não foi nada fácil esperar, mas o tempo passou rápido. E contratamos uma pessoa para que preenchesse pra gente toda aquela DS-160, que tem a ficha para preencher, tem que preencher tudo certinho, para na hora da entrevista não dar errado. E para quem tá tentando aí tirar o visto, sabe que não é barato, tem os custos, né? E não são baratos esses custos. Eu acho que tá na média de cento e poucos dólares, dá na média de R$900 por pessoa, mas a pessoa que faz normalmente isso cobra 350 por pessoa, fora uma taxa que você paga para entregar o passaporte de R$60 por pessoa e fora o que você gasta de ter que ir até o consulado, de ter a disponibilidade de ficar 2 dias lá, porque um dia você tem que ir no CASV e no outro dia você tem que ir na entrevista do visto americano. No meu caso, eu moro a umas 2-3 horas da capital de São Paulo, então a gente preferiu ficar hospedado lá, porque no dia de manhã a gente foi pro CASV e no outro dia foi o visto. Então a gente preferiu, por questões de custo, ficar hospedado lá, ficou mais barato do que a gente ter que ir e voltar todos os dias. Sem falar que São Paulo é um caos e a gente poderia também correr o risco de chegar atrasado. E não há essa possibilidade, você perde se você chegar atrasado, tá, gente? Então, assim, resumindo, a nossa entrevista de nós três, contando com os gastos, né, com a gente ter contratado uma pessoa para fazer esse agendamento pra gente, ficou R$4.000. E depois de ter visto muito na internet, eu ter conversado com muitas pessoas que já tiraram visto, algumas delas já foram negadas, algumas delas foram logo de primeira. Enfim, eu vi muito, todo mundo aqui em casa viu, a gente treinou as perguntas. Chegando lá, gente, não é nada do que a gente pensa e não adianta treinar nada porque vai na sorte, tá? Então, assim, chegando lá, você não pode levar celular, você não pode entrar com relógio digital, não pode entrar com fone de ouvido, você passa numa revista muito rigorosa. Por exemplo, eu entrei com uma garrafinha de água e na hora que passa no raio-x, que é o mesmo do aeroporto, lá é uma sala toda blindada, você passa no raio-x e a mulher já avisou, tem água. O que ela fez eu fazer? Abrir a água e beber a água para ela realmente saber se aquilo era água. Enfim. Chegando lá é uma fila tipo de parque que você fica dando zigue-zague. São muita gente e vários guichês. Todos os guichês blindados e os entrevistadores. Aí o que acontece? Quando eu estava nessa fila, eu vi um cara um pouco com uma cara de mal-humorado. Pensei comigo, eu não quero cair com esse cara, né? Porque ele vai barrar a gente. Gente, dito e feito, a gente caiu com esse cara. Aí fomos, eu, minha mãe e minha sobrinha, né, que a gente iria viajar, e a minha irmã foi só acompanhando a minha sobrinha, porque a minha sobrinha é menor de idade. Chegando na entrevista, ele começou a perguntar pra minha mãe o que o meu pai fazia. Meu pai falecido, tá, gente? Ele sabia disso. O que meu pai falecido trabalhava, quanto ele ganhava, onde ele trabalhava, e começou a direcionar a pergunta para minha irmã. A maioria das perguntas foi para minha irmã, no caso, e a gente não estava esperando isso, porque minha irmã não iria viajar, ela só estava acompanhando a minha sobrinha. Enfim. E aí, gente, resumindo, ele fez essas perguntas para minha mãe, para minha irmã, perguntou para mim, a gente levou um bolo
gente levou assim um tanto de documentação de todo mundo. E ele olhou pra nossa cara, começou a digitar no computador dele e simplesmente ele deu uma cartinha rosa falando assim: aqui nesta carta está o motivo porque o visto de vocês não foi negado. Ou seja, ele não teve nem a capacidade de falar, né, que tipo, olha, o visto de vocês foi negado por isso, e nem a capacidade de perguntar, né, e falar, tipo, olha, vocês têm um documento que comprove isso? A gente tinha todos os documentos lá, vocês não estão entendendo. E simplesmente ele deu a cartinha e tchau. E foi isso. E assim se foi embora, 4 mil reais. E a nossa viagem é agendada para quando? Novembro. Aí o que aconteceu? Eu entrei em contato com a operadora, né, de viagem e com a intermediadora, que na verdade vendeu a viagem pra gente. Eles foram muito legais, porque eles falaram assim: vocês podem tentar o visto esse ano novamente até a data, porém não iria dar tempo, porque o visto agora tá demorando na média de 250 a 300 dias. Não ia dar tempo, né, o suficiente pra gente viajar em novembro. E estamos praticamente em agosto. Então a gente decidiu deixar para o ano que vem. Então era essa opção da gente deixar a Disney pro ano que vem e nesse meio tempo tentar o visto de novo. Muitas pessoas também que eu conheço falou assim: Michele, mas pode acontecer, como o seu visto foi negado logo de primeira, e você for tentar de novo, pode acontecer de ser negado novamente. Aí eu pensei comigo, lá se vão mais 4 mil reais. Então, o que a gente viu com a operadora, se a gente poderia trocar essa viagem para algum país que não precisasse de visto. E para a gente não perder também o valor bem alto que a gente pagou para essa viagem. Porque a gente pegou um pacote da Disney bem completo, com 6 parques, o guia com a gente sempre. O guia ia sair com a gente desde o aeroporto do Brasil. Então é isso. Então foi o que aconteceu. O nosso visto foi negado. E o motivo foi, ele alegou nessa cartinha rosa que a gente não tem vínculo suficiente com o Brasil. Apesar de ele não ter pedido nada, não ter feito umas perguntas assim, tipo, né? Por quê? Por onde? Você vai? Você não vai? Enfim, foi negado, a gente saiu arrasadíssimas. Eu só queria ir embora, não queria ficar mais em São Paulo. A gente pegou o carro, veio embora, arrasadíssima. E é isso. A gente fica triste, mas tudo tem um porquê nessa vida, né? Então, eu espero ter colaborado com vocês, mas a dica que eu dou é: não fiquem nervosos. Vai depender muito, é muita sorte, qual entrevistador você vai pegar, se é um mais simpático, se é um mais empático, se é um mais fechado. Então não tem como a gente saber qual a pergunta que eles vão fazer para você. Eles podem fazer todas as perguntas. Até porque a gente levou o documento de nós 3 e da minha irmã. E o entrevistador começou a perguntar do meu cunhado. E a gente não tinha nenhum documento do meu cunhado ali, se caso ele pedisse, entendeu? Então é muito de sorte, gente. A gente viu lá muita gente com muito documento na mão e eles não pedem. A gente leva por precaução, mas eles não pedem. E é isso. Se vocês tiverem alguma coisa para comentar, para perguntar, coloca aqui embaixo nos comentários que eu respondo para vocês. Não esqueçam de se inscrever no meu canal, ativar o sininho e me seguir lá no Instagram, @sapateando na estrada. Beijo!